Pessoal, Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Vamos ler um versículo aqui, Efésios capítulo 2, no verso 8 e o verso 9. O verso 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagina se a salvação fosse pelas obras, né? Hoje em dia nós vemos vários vídeos de pessoas entregando comida, né? Ficar gravando, entregando comida, entregando algumas coisas para passar aquela impressão que ela está fazendo alguma coisa, que ela é bonzinha. Jesus falou: o que tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. É, tem três homens que eu queria falar bem rápido aqui, não vou me aprofundar muito, até porque senão eu teria que fazer um vídeo, na realidade teria que fazer uma live, né? É, dois homens que vieram uns 100 anos mais ou menos antes de Martinho Lutero, que foi John Wycliffe, o Wycliffe, estude sobre esse homem, que alguns consideram ele como o precursor da Reforma Protestante, que começou a ver que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, a doutrina dela era totalmente contrária, vários ensinamentos que ela pregava era contrária à própria palavra de Deus, que se dizia vir de Deus, mas era contrária à palavra de Deus. Ele combateu muito a doutrina da transubstanciação. A transubstanciação, para quem não sabe, é que eles entendem que no momento da Eucaristia, que para nós protestantes, evangélicos, nós celebramos a Santa Ceia, eles entendem que o corpo realmente, literalmente, é Cristo que se faz presente e o sangue realmente é literalmente o sangue dele. E nós entendemos que, como John Wycliffe, Martinho Lutero, John Hus, entenderam que é somente um simbolismo. John Wycliffe morreu. Esse homem foi tão odiado depois de alguns anos, até mesmo depois da morte dele, que os ensinamentos, a igreja começou a se sentir ameaçada, porque viu que a doutrina deles, os ensinamentos dele estava sendo uma ameaça para a igreja. Depois de alguns anos, até mesmo da morte dele, que os discípulos começaram a crescer. Esse próprio John Hus, a doutrina dele também foi baseada nos ensinamentos de Wycliffe. Ele foi convocado um concílio que foi o famoso Concílio de Constância. Nesse concílio foi declarado os ensinos dele herege, ele foi exumado, queimado e as cinzas dele foi jogada no rio Swift. Depois veio John Hus também combatendo a igreja, meio que a igreja começou a perceber que não estava mais conseguindo controlar. John Wycliffe, ele foi condenado à morte, ele foi queimado vivo. Depois veio Martinho Lutero. Martinho Lutero, na época dele, ele combateu muito a doutrina da indulgência. A indulgência era aquele documento que a igreja dava às pessoas que pagavam, que tinha que as pessoas pagavam esse documento e elas conseguiam receber a salvação, seus pecados eram perdoados. E na história fala que eles diziam que toda vez que uma moeda caía no cofre, uma alma saía do purgatório. Martinho Lutero explodiu. Martinho Lutero traduziu a Bíblia na linguagem popular porque ninguém tinha acesso. O povo pobre não tinha acesso às escrituras. Martinho Lutero traduziu a Bíblia na linguagem popular, todo mundo teve acesso, todo mundo começou a ver que aqueles ensinamentos de Roma estavam errados, não era daquele jeito, e a igreja ali não conseguiu mais segurar, e todo mundo teve o conhecimento. E hoje, nós, graças a Martinho Lutero, ao que Deus colocou no coração de Martinho Lutero, a Wycliffe, John Hus, tantos outros homens aí que foram levantados para poder combater essa doutrina, e hoje em dia nós conseguimos ficar assim, ó, com várias bíblias, várias traduções. Hoje em dia só não tem um conhecimento quem é muito relaxado, quem não gosta de ler, quem não gosta de estudar sobre o seu mestre. E hoje em dia, se a pessoa está no erro, é porque muita parte dessa culpa é da própria pessoa, porque nós temos o acesso, coisas que pessoas antigamente não tinham. Gente, na história mostra que na história mostra, olha só que coisa, pessoas às vezes trabalhavam 3, 4 meses para poder ter uma página das escrituras. Imagina, isso está na história, gente. Imagina você trabalhar 3 meses para poder ter uma cópia de uma
página daquelas escrituras. Imagina, trabalhar 3 meses para ter uma página. Olha só, hoje em dia eu mostrei aqui quantas Bíblias que eu gosto de estudar com várias, e até recomendo quando for fazer estudo, compra várias traduções da Bíblia que você consegue entender melhor. Hoje em dia nós temos várias traduções, nós temos diversas Bíblias, nós temos o poder de ter várias Bíblias dentro da nossa casa, no YouTube, na internet, no celular, onde for, e nós não se aprofundamos. E a igreja brasileira está esse caco, não tem estudo bíblico. Você vai na escola bíblica dominical, não tem o estudo da palavra, na pregação não tem o estudo da palavra, é 40 minutos, 2 horas cantando, 3 horas fazendo não sei o quê, e o momento da palavra é 5, 10 minutos, nós não estamos mais dando a real prioridade para as escrituras, para o ensino da palavra. Como nós vamos conhecer hoje em dia com guerras, o pessoal falando muito de anticristo, como nós vamos descobrir quem é o anticristo? Quando que vai chegar o momento da grande tribulação? Quando é o anticristo? O que é a marca da besta? Quando vai acontecer essas coisas? Quando Cristo vai voltar? O que eu tenho que fazer? Nós não temos esse conhecimento porque nós não estudamos a palavra de Deus como aqueles homens. Esses homens foram mortos, esses homens foram perseguidos. Eu falei aqui de Wycliffe, até mesmo depois da morte desse homem, esse cara foi exumado, queimaram os ossos dele, os restos mortais dele, entendeu? Uma severa repreensão a quem fosse seguir aqueles ensinamentos e diante de todo esse cenário, diante de uma penalidade de morte, de você ser queimado vivo, aqueles homens ali, eles não deixaram de seguir a verdadeira palavra de Deus. Aqueles homens ali não deixaram de continuar com aqueles ensinos, de continuar a combater a coisa errada, mesmo que a sentença fosse a morte, mesmo que a sentença fosse de uma corda no pescoço deles, mesmo que a sentença fosse ser queimados vivos. E hoje em dia nós abandonamos por coisas banais, por coisas bobas, nós deixamos de servir a Cristo. Nós deixamos hoje em dia nós deixamos de pregar o verdadeiro evangelho por causa das redes sociais. Se eu falar isso, eu vou ser banido. Se eu pregar o que é verdadeiro, eu vou ser cancelado. Então eu não posso deixar de ser cancelado, eu não posso perder meu Instagram, eu não posso perder meu TikTok, eu não posso perder meu Facebook. Então nós deixamos de lado a verdadeira palavra de Deus por causa de coisas bobas. E aqueles homens não deixaram de acreditar. Estude a reforma protestante. Estude a palavra de Deus. Medite. Separe tempo. Os dias são maus. Muitos falsos profetas. Muitos ensinos errados. E como nós vamos ter o conhecimento do que é errado se nós não temos o conhecimento do que é certo? Você já viu uma pessoa que não tem um conhecimento de determinada situação, ela vai tentar fazer e faz um monte de coisa errada? Porque ela não tem um conhecimento do que é certo. Ela não sabe qual parafuso apertar, ela não sabe o que tem que fazer primeiro, ela não sabe qual é o trabalho, a base do trabalho para a finalidade daquilo dali. Nós não temos o conhecimento. Então, que hoje possa ser o dia de nós levantarmos e começarmos a estudar verdadeiramente a palavra de Deus, combater. A pessoa está lá no púlpito pregando, vamos fazer igual o povo de Bereia, na época de Paulo. Imagina o apóstolo Paulo pregando para você, e a Bíblia fala que o povo fazia assim, e eles conferiam nas escrituras para ver se o que eles pregavam coincidiam com a palavra de Deus, né? Nós não combatemos, nós simplesmente assimilamos, engolimos tudo aquilo dali que está vindo e nós não colocamos à prova. Então, que nós possamos verdadeiramente se dedicar mais à palavra de Deus, porque os dias são maus. O engano está aí. Amém?